Vocês já ouviram falar sobre a Guerra do Contestado? Sabem o que foi essa guerra, esse conflito, e como ocorreu e o que levou a ocorrer ela lá no sul do nosso país? Bom, se vocês não sabem, sejam bem-vindos à nossa aula sobre a Guerra do Contestado. Lembrando, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, dá aquela curtida, certo? Que é muito importante para o nosso canal. Compartilhe com seus familiares e amigos. Vamos lá, pessoal, vamos direto para a aula. Roda a vinheta. Para tudo! Antes de seguir no vídeo, nós temos um recado para dar para vocês. A partir da próxima semana as coisas vão mudar. Então, gente, nós iremos começar a publicar vídeos terça e quinta, não mais como fazíamos antes, que era segunda, quarta e sexta. Porque, pessoal, a partir de agora eu vou retornar ao trabalho de forma online, ainda não presencial, e é necessário que a gente dê essa paradinha para que a gente possa continuar mantendo o mesmo padrão que a gente vem desenvolvendo as aulas aqui no canal. Porque é um trabalho muito grande, a gente tem que pesquisar, tem que gravar, tem que editar a aula, postar, e não dar condições, né, de postar toda segunda, quarta e sexta, como a gente vem fazendo nesses 2 meses de canal. Mas não se preocupe, que a qualidade vai sair como todas as outras. Então, pessoal, toda terça e quinta estaremos postando aí durante as terças e quintas os novos vídeos aqui do canal, tá certo? Essa revolta é condicionada como messiânica, pois ela também vai lembrar a vocês aquele vídeo sobre a Guerra de Canudos que tem aqui no canal. Se ainda não assistiu, eu vou deixar aqui o card para que vocês possam acompanhar sobre essas revoltas que ocorreram no nosso país, no início do Brasil República. Por que messiânica, professor? Então, messiânica porque é aquela ideia de vinda do Messias, como lá na Guerra de Canudos teve o Antônio Conselheiro. Aqui na Guerra do Contestado nós vamos ter a representação do José Maria, que era conhecido lá como um monge curandeiro e visto como um profeta para libertar os sertanejos, e nós iremos comentar aqui na nossa aula. Devemos entender primeiro o que é esse nome contestado. São terras que são chamadas terras contestadas lá no sul do país, entre o Paraná e Santa Catarina, certo, gente? Que naquela época, no início do século XX, elas não tinham tantas demarcações corretas e o governo também não ligava tanto para aquela área ainda. Bom, pessoal, entender melhor sobre esse nome contestado, certo? Contestado porque iremos entender sobre as terras contestadas lá no sul do nosso país, que é entre Paraná e Santa Catarina. É uma faixa de terra em torno de 30 quilômetros quadrados, que fica ali entre o Paraná e Santa Catarina, que o Brasil, naquela época, os governantes estaduais e federal, eles começam a perceber que existe um lucro muito bom ali para eles. Como assim lucro? Aquela região é muito rica em embuiá e em pinho, é uma mata de araucária, ou seja, essa madeira naquela época traz muita importância para a consolidação do capitalismo aqui, vamos dizer. Eles veem um lucro muito vantajoso para o desenvolvimento do país, mas nós vamos entender sobre o desenvolvimento que os governantes na época tinham, como existe na bandeira, né, republicana, ordem e progresso, e vamos entender o que ocorreu com as pessoas e os nativos daquela área. Tudo bem? Gente, nesse local há muitos anos que há conflitos, desde o século XIX, com os indígenas e com os habitantes locais, com as terras. Por que, professor, com as terras estavam tendo esse problema? Existia lá muitos detentores de poder aquisitivo que estavam expandindo seus negócios de gado e de erva mate. Existiam naquela área nativos índios, Guarani, Caingangue,
e Xoklengues. Ou seja, esses nativos de lá eram muito dependentes dessa mata de araucária, que tinha um pinhão, que fazia parte da dieta deles, certo? Do alimento deles, que é parecido com a castanha. Eu vou mostrar aqui na imagem para que vocês possam perceber. Ou seja, como existia tanto conflito ali, não tinha terra delimitada pelo governo ainda, existiram vários conflitos, certo? Do século XIX até o início do século XX, até que se possa ter um desfecho e organizar ali. Vamos compreender aí que no governo de Afonso Pena, certo, que foi um dos presidentes do Brasil de 1906 a 1910, ele contrata uma empresa chamada Brasil Rail Company. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor o que eu falei. Que foi contratada para fazer um trecho da estrada de São Paulo, Rio Grande do Sul. Uma estrada de ferro, certo? Uma ferrovia. Essa empresa pertencia, naquela época, ao magnata Farquhar, certo? Ele dono dessa empresa e de várias outras empresas que tinha participação no Brasil. Ele tinha, só para vocês terem uma ideia, ele tinha do poder das ferrovias quase 50% do Brasil. Ele fez ferrovia lá na Bahia, onde nós conhecemos hoje como Rondônia, em vários cantos do Brasil. Também detinha o poder de bondes, que era a locomoção nas cidades, naquela época, nas grandes cidades, Rio de Janeiro, Salvador, exemplo. Foi ele que construiu o Porto de Belém também, ou seja, era um cara que tinha muita grana, certo? Era americano e começa a ter influência lá no sul do país com a sua companhia. Então, gente, nesse governo, né, do Afonso Pena, com o contrato da companhia Brasil Rail Company, eles, como forma de pagamento a essa empresa, eles dão 15 quilômetros de cada lado desse trecho da ferrovia, nesse local do Paraná e Santa Catarina, que são as terras contestadas. Ou seja, já existia um conflito muito grande nesse local, eles colocam mais pólvora na fogueira. Ou seja, com essa empresa fazendo essa ferrovia e com o direito de explorar essas terras, 15 quilômetros de cada lado, eles vão criar muitas inimizades com os poceiros, certo? Quem são os poceiros? São as pessoas que foram para esse local, certo? Se apossaram das terras por muitos anos, cultivando ali, vivendo de subsistência. Eles eram donos daquelas terras. Porém, eles acreditavam que eram donos das terras. O governo brasileiro, dando essa posse ao Farquhar, mostrou que eles não tinham tanto poder assim, tanto poder na terra, que eu falo, né, gente? Bom, essa empresa, ela contrata capangas para poder expulsar os nativos, os índios e esses poceiros sertanejos daquele local, para que eles possam começar a ter a produção de madeira, começar a se apropriar das terras e começar a extração, certo? E esse povo acaba migrando para essa região do contestado, que eu comentei ali de 30 quilômetros quadrados, que pertence hoje ao Paraná, que na época era de Santa Catarina. Esses sertanejos e nativos começam indo para esse local, né? Eles habitam entre a ferrovia, entre que eu falo as margens da ferrovia, ali na terra do contestado, nas terras contestadas, e começam a se aglomerar, certo? Esse povo todo arrasado porque perdeu suas terras e se posicionando nesse local das terras contestadas, né? Eles estavam no trecho da ferrovia e foram subindo um pouco mais das terras contestadas para poder ter um local para viver, para poder sobreviver, né? E lá eles encontram um monge chamado José Maria, ou então profeta José Maria, que se também autodenominava a reencarnação de um outro monge que existiu no século XIX chamado João Maria, certo? Esse João Maria no século XIX também foi muito famoso por suas curas e utilizando ervas medicinais naturais para poder auxiliar o povo. Acredito que ele adquiriu conhecimento sobre esse monge, João Maria, e se autodenominou José Maria e profeta daquele povo. Ele tinha conhecimento, era letrado, tinha conhecimento da Bíblia,
E ele começou a fazer o quê? Curar o povo com as ervas medicinais que ele conhecia. Começou a ler a Bíblia para esse pessoal arrasado. Ou seja, começou a dar um conforto para esse povo. E também a inflamar neles que eles tinham direito à terra, certo? Ou seja, pessoal, com essa aglomeração, certo? Lá com o José Maria auxiliando esse povo, os grandes fazendeiros ricos dali, junto com os americanos de lá da madeireira, certo? Explicar uma coisinha que ficou faltando para vocês. Também essa empresa cria uma outra empresa chamada Lumber, certo? A Lumber, pessoal, cria lá em Santa Catarina uma cidade, certo? E essa cidade vem muitos americanos, alemães, pessoas estrangeiras, também que fazia parte lá do governo de querer europeizar lá aquele local, branquear. Criando essa cidade, eles e criando a Lumber, lá passa a ser uma das maiores madeireiras da América do Sul. Eles aproveitaram esses 15 quilômetros de cada lado, tinha muita árvore e criou-se essa madeireira, certo? E essa madeireira, junto com os fazendeiros, viram essa aglomeração desse sertanejo junto com José Maria lá e começaram a dizer para o governo, os governos locais ali, que eram monarquistas fanáticos, parecidos lá com o da Guerra de Canudos, né? Foi dessa forma que desencadeou o conflito. E no dia 22 de outubro de 1912, houve uma deflagração do conflito lá no local onde estavam os sertanejos. E nesse local, o comandante adversário e o José Maria morrem, certo? Eles foram pegos de surpresa, os sertanejos, foi numa madrugada de 22 de outubro. Existiam poucos sertanejos, certo? E com essa tropa local, ali de Santa Catarina e do Paraná, eles atacaram eles e veio a óbito José Maria e o comandante adversário. Aí viralizou tudo, o governo não gostou, nem os sertanejos gostaram dessa morte. Os sertanejos acreditavam que José Maria ia retornar, ia reencarnar e libertar eles. E o governo brasileiro ficou extremamente com raiva por causa da morte do comandante lá. Aí o governo decide o quê? Mandar a maior parte do efetivo do exército brasileiro da época para essa região para acabar com o conflito. Em torno de 6.000 homens do exército brasileiro com metralhadoras, canhões, inclusive aviões. E isso foi, segundo alguns relatos, dizem que é a primeira vez que utilizam aviões aqui na América do Sul em um conflito, como forma mais de reconhecimento ali, para saber onde é que os sertanejos ficavam e tal. Com o envio das tropas federais para esses locais e com a morte do monge José Maria, os sertanejos começam a criar mais cidades santas, ou quadrados santos, como eles chamam. Quadrados santos porque José Maria tinha um método de achar água lá e ele botava uma cruz em cada lado, fazendo quadrado, uma no meio, e ali se instaurava uma cidade, certo? E com muitas cidades santas sendo criadas, muitos adeptos vindo, e as tropas chegando, com o desencadeamento desse conflito todo, certo? Houve muitas baixas do lado sertanejo, muito poucas do lado do exército brasileiro e das tropas locais. Deu-se início também, né, com o fim do conflito, houve várias batalhas do período de 22 de outubro de 1912 a agosto de 1916. Foi a partir do governo, eu falei lá de Afonso Pena, né? Aí no governo de Hermes da Fonseca, de 1910 a 1914, que houve esse intensificamento das tropas lá. E já no período, no início do governo de Venceslau Braz, houve o desfecho desse conflito, trazendo um certo abafamento do governo, pois houve um desastre humano muito grande e o Brasil queria abafar. Que eles estavam querendo branquear o local, europeizar o local, e essas pessoas sertanejas eram caboclos, uma miscigenação de índios, negros e povos de lá. Em 1916, em agosto de 1916, os governos de Santa Catarina e Paraná finalmente acabaram com essas terras contestadas e firmaram um limite de terras, que é o que é conhecido até hoje.
o território do Paraná e de Santa Catarina. No resumo da aula de hoje, vocês puderam compreender o que foi a Guerra do Contestado, esse conflito lá no sul do nosso país, ok? Lembrando que se você gostou dessa aula, deixa aquele like, aquele joinha, muito importante para o nosso canal. Se não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações que o YouTube nem sempre disponibiliza aí os vídeos para vocês. Compartilhe com todos, certo? Para que o trabalho aqui do canal Nilu Professores de História cada vez mais possa desenvolver trabalhos novos para vocês. No mais, muito obrigado por terem assistido a minha aula. Um grande abraço e até a próxima aula.